Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. O Flamengo é derrotado pelo Fortaleza, perde a chance de assumir a liderança provisória momentaneamente. Após essa derrota, quem é o culpado? Filipe Luís, porque escalou mal? Vamos falar de Bruno Henrique, né? Acho que todo torcedor, todo flamenguista está se perguntando o que aconteceu com o Bruno Henrique. O cara briga com a bola. E outro fator que também é importante é que, como que o Juninho, talvez, muita gente não é fã do Juninho, outros sim, como que o Juninho não ganha chance nesse time. Pelo menos ele entrar uma vez ou outra ali. A última vez que ele tinha entrado foi no mês de agosto, né? E hoje quase conseguiu fazer um golzinho. Será que o Juninho consegue treinar no treinamento pior do que o Bruno Henrique? Eis a questão, né? Acho que até o Eric Farias se perguntou isso, né? Será que ele treina tão mal a si mesmo para não ganhar zero chance com o Filipe Luís? Deixa a tua opinião aí, o seu like ajuda demais, tamo junto. E é nóis aí. Muito ruim hoje lá no Castelão, depois até melhorou no segundo tempo, poderia ter empatado, porque pressionou bastante, não criou chances muito claras, né? A gente vai ver os melhores momentos, só uma do Arrascaeta ali, mas poderia ter ao menos empatado o jogo do Castelão. Vitória importantíssima para o Fortaleza, se aproxima ali dos times que estão fora da zona do rebaixamento, ainda é uma situação difícil, né? São 4 pontos de desvantagem para o Santos, né, que é o primeiro time fora do Z4, só que já tem um jogo a mais, né, realizado. O Fortaleza tem 29 jogos. O Santos tem 28. Mas dá um respiro ali para continuar sonhando, embora a situação seja difícil, né, Eric? Então, o Fortaleza conseguiu traçar um plano e executar bem esse plano, né? E o Flamengo, ao contrário, se expôs demais. Não percebeu que o jogo do Fortaleza era esse. Entrou em campo de um jeito... em outra rotação, digamos assim, né? Talvez não na rotação que a partida exigisse, né? Porque o Fortaleza sabe que está pelas últimas bolas, né? O Fortaleza está com a corda no pescoço. O Fortaleza não ia entrar mole nesse jogo, ainda mais com toda a motivação de você enfrentar o líder do campeonato, ou o vice-líder do campeonato e tal. Então, acho que o Flamengo fez uma leitura errada ao entrar em campo. E aí, a consequência disso é o primeiro tempo muito abaixo. Assim, foi um primeiro tempo do nível que o Flamengo fez contra o Corinthians, por exemplo. É verdade. Muito abaixo. É que naquele dia, na Neoquímica Arena, o Corinthians teve as chances e não fez. E o Fortaleza, dessa vez, teve as chances e fez. E aí o Flamengo não conseguiu, no segundo tempo, virar como aconteceu em São Paulo. Então, eu acho que foi uma partida bem ruim do Flamengo para quem está disputando o título contra o Palmeiras, que é uma equipe que erra pouco nesse tipo de jogo, por exemplo. Erra menos do que o Flamengo erra. Enfim, talvez essa pontuação aí faça falta mais ali na frente. E um time hoje, né, que dá para dizer até que é mesclado em relação à partida contra o Racing, né? Eram 5 assim, eu acho que o Filipe escalou o que tinha de melhor hoje, assim, né? Sim, o melhor possível, ele não poupou ninguém. Não, porque se a gente pensar, olha, de jogadores diferentes em relação ao jogo contra o Racing, os dois laterais, né, que foram Varela e Alexandro, hoje jogaram Emerson Royal e o Ayrton Lucas, o Saul hoje começou como titular, Plata... O Pulgar estava suspenso. Exato. Plata não começou contra o Racing, Samuel Lino também não, nem Bruno Henrique. Né? Então são 6 mudanças, né? Eu falei 5, são 6 na verdade, né? Então são 6 jogadores diferentes em relação ao jogo contra o Racing, por exemplo. Então não era um time com um tanque razoavelmente cheio aí, né? Exato. Claro que a parte física a gente vai falar, o Filipe vai falar que tem todo o acumulativo da temporada, da sequência recente. Que teve Botafogo, Palmeiras e Racing, e de fato é uma sequência pesada, ninguém está dizendo que não é. Mas o Flamengo se preparou com um elenco para poder enfrentar esses momentos, né? Fora que essa escalação de hoje, do meio para frente, foi titular ontem aí em grandes jogos, né? Sim. Não dá para falar de um Flamengo enfraquecido, né? Exato. É isso que eu estou falando, se você fosse olhar todos os jogadores que estavam à disposição hoje, você pode discutir a questão do Bruno Henrique, que não está bem e o Filipe está insistindo nele como centroavante. Mas é um nome importante ali no elenco, né? Aí você vai discutir momento, tá bem, tá mal e tal. Mas assim, o que eu acho que a mensagem que o Filipe passou era a gente não tá preservando ninguém para o jogo de quarta-feira. O Campeonato Brasileiro está sendo disputado como tem que ser. Só que jogou mal. Jogou muito mal. Jogou mal. Assim, a gente sabe que jogos ruins podem acontecer a qualquer momento.
O do Palmeiras aconteceu na Libertadores, tomou 3. Pois é. O Palmeiras vem de 2 derrotas, na verdade, para o Flamengo e para ele. E tá O Flamengo ainda fez um bom jogo. Sim, Perdeu, mas fez um bom jogo. O que assustou foi era administrável, tanto que continua líder. O que assustou foi o jogo contra a LDU. Né? Agora, se você pega um jogo de hoje, com o Flamengo jogando mal, com tanto jogador bom, eu não posso trocar mais do que 700 passes, praticamente ali rodeando essa... Segundo tempo inteiro, né? E mesmo no primeiro tempo teve uma bola, outra ainda ali que eles tiveram chance de fazer melhor. É muito jogador muito bom para estar todo mundo num dia. Você vê o lance ali que chega cruzando... Puxa vida, o lateral direito chega cruzando, o Emerson Royal e o Ian, ele não consegue chegar. Então, teve oportunidade para fazer isso. Então, você fala assim, é inconcebível você ter um domínio de jogo até tão grande e o Fortaleza também. Teve um momento de 70 e tantos % de posse de bola, 71, eu acho. Começa o jogo, você fala assim, qual que é a minha programação? O Fortaleza. Ele vai lá, beleza. Ele estava no propósito dele. Ele conseguiu uma espetada aqui, outra ali. Era o que ele queria, fez o gol. Porém, dentro de campo tem jogo que mesmo sendo dominado assim, você sente que está tudo sob controle. Sim. Né? Mas contra um time do Flamengo, você sabe que qualquer hora alguém vai tirar algum coelho da cartola. E fora que o gol do Fortaleza dá uma mexida com o jogo ali, né? Porque o Fortaleza se condicionou a defender, pouco chegou ao gol defendido pelo Rossi, uma bela jogada, inclusive, do Breno Lopes. Por exemplo, mas teve muito espaço. Fortaleza se defendeu, mas não se defendeu tão bem como o Racing, por exemplo, se defendeu. Estamos falando de, assim, embora tenha se defendido, mas é porque hoje realmente o Flamengo tecnicamente errou muito. Muito passe, muito domínio. Foi aquilo que eu disse. Embora escolhas erradas. O Flamengo jogou melhor o segundo tempo, né? Foi um segundo tempo razoável. Mas assim, chance clara de novo. Foi aquele chute do Arrascaeta da marca do pênalti. Olha o tipo de jogo, o tipo de lance que a gente fala aí, estava impedido. Bastante impedido. Mas, pô, o Saul tá vindo pra bola aqui, cara, o jogador do Fortaleza, ele sai de 3 metros atrás, ele tá desligado, assim, sabe? Não é aquele negócio que a rotação foi outra. Foi outra, a faísca tava mais baixa, cara. E o duro é o seguinte, né? Isso acontece com frequência, especialmente por... Eu tenho a impressão, vocês podem me desmentir aqui, eu tenho a impressão que é algo que acontece muito mais com o jogador brasileiro do que com o jogador estrangeiro. Quando um time ou o jogador brasileiro, mais do que o jogador brasileiro, aqui no Brasil, aqui no Brasil. Porque o estrangeiro aqui no Brasil pega essa doença aí também. Exato. A impressão que eu tenho, vocês podem me desmentir aqui, é que, por exemplo, um time que está disputando o título da sua liga local lá na Europa e está jogando uma fase decisiva de Liga dos Campeões da Europa, a atenção, a perspicácia, o foco não muda tanto de um jogo para o outro. É claro que nós estamos falando de nível de jogador diferente também, mas não há tanto uma desmobilização tão grande quanto me parece ter aqui no Brasil. Aqui é mais comum os nossos times, quando estão disputando 2 competições, sentirem um pouco mais? Sentirem um pouco, perderem um pouco da faísca em uma das competições, normalmente no Campeonato Brasileiro. Eu acho que acontece aqui no Brasil com certa frequência, mas eu acho que hoje foi atuação ruim mesmo. Eu acho que assim, não teve a questão de foco dividido, de preocupação de se machucar. Acho que não é uma coisa consciente, Eric. Acho que é uma coisa inconsciente. Mas eu acho que os erros hoje foram assim, erros assim, muito técnicos. Assim. Erro de jogador que, assim, erro de passe. O Jorginho hoje errou uma quantidade de passes, assim, incomum, de decisões erradas, assim, do time todo mesmo. Assim. O Arrascaeta foi assim, aparecer de fato no jogo para ser uma peça importante já na metade do segundo tempo. Então, de alguma forma, hoje, a engrenagem não funcionou. Cara, um jogador bom, de um nível... Cara, não pode eu pegar no todo. Tem bola que o jogador, é ele que vai fazer a diferença. Ele parado, ele desconcentrado, ele mais cansado, é um chute de fora, é uma bola cruzada, né? Foi quando na parte final que o Arrascaeta entrou no jogo. Ele criou, chutou, perdeu o gol. Porque quando você vai assim, jogar contra um adversário que você não joga bem, e aí o jogo ele é até meio equilibrado, tudo bem. Mas não era a questão do jogo hoje. Lógico, o gol do Fortaleza favorece totalmente esse jogo que o Fortaleza precisava. Né? Mas a questão emocional não pode pesar mais para o Flamengo do que para o Fortaleza nesse momento do campeonato. Agora, por mais que o Fortaleza tenha disputado, brigado e fez um jogo competitivo, eu acho que no segundo tempo teve mais sorte que juízo, né? Porque para um time que está brigando ali embaixo, abdicou demais do jogo, na minha opinião. Assim, teve um momento do jogo que...
O Fortaleza só ficava ali atrás e o Flamengo trocando passe, tentando de alguma forma entrar. E várias entraram, essa que não teve a precisão, não teve a qualidade. Um exemplo hoje, de muitas bolas que o Flamengo perdia e o Fortaleza ia jogar, o exemplo que a gente dá do Mirassol. Eles pegavam a bola, caía no atacante. Cara, esses 6, 7 jogadores do Fortaleza, ele não fazia nem questão de querer ir lá, dar opção. Deixava o atacante se virar lá. Isso aí. Era dois... Com medo de ter um novo contra-ataque, né? Isso. Então, isso do Mirassol, você pode ver que não acontece em momento nenhum. Por isso que ele consegue jogar, porque ele tem essa ânsia, ele tem essa vontade. Não, quando ataca sempre com muita gente. O Mirassol sempre tem 6, 7 jogadores passando a linha da bola. A tabela explica, né? Porque um tá em quarto e o outro tá... Imagina, Fortaleza, né? O Si, a gente falando, se o Flamengo ele sai na frente, é um jogo que de repente você faz 3-4. Se entra, de repente você empata o jogo, te dá de repente um pouquinho mais de coisa mesmo errando, poderia acontecer. Agora, jogo de futebol é muito louco. O Felipe tem um dilema para resolver, cara, que é a questão do centroavante. Porque o Pedro machucou e a gente não sabe se é um mês, se é 3 semanas, se é 5 semanas. Eu acho que eles vão até acelerar um pouquinho. E quem está entrando no lugar não está jogando bem, cara. Seja o Bruno Henrique improvisado, seja o Plata de eu sei que não tem tido oportunidades. O Juninho entrou bem no fim do jogo. Ele consegue uma cabeçada. Mas o Juninho é aquilo, a gente tava falando. É um pecado se colocar um atacante com um time que está defendendo lá 42 minutos. Eu acho. Isso era uma coisa que o Felipe precisava explicar. Ou o Juninho treina muito mal, e só vai ser usado nessas circunstâncias mesmo, ou alguma coisa está acontecendo, porque, por exemplo, o Bruno Henrique não está rendendo como centroavante. Há quantos jogos a gente fala isso aqui? O Bruno Henrique não está conseguindo. E eu acho até que a entrevista que ele deu depois do jogo do Racing é até uma autodefesa. Tipo assim, eu não quero mais jogar ali porque eu não estou conseguindo. E aí vê o retorno que o Pedro está dando. Exato, eu não consigo. Me tira disso aqui que tá. E o Felipe está expondo o Bruno Henrique. Eu tenho a impressão que, por exemplo, para o jogo da quarta-feira, é possível ele escalar o Plata ali. Eu acho também, mas não é a melhor solução também. Não é, mas eu acho que é a mais possível para o momento. Ele vai escalar, imagino eu, Luiz Araújo do lado direito, Arrascaeta, Carrascal na esquerda e o Plata por dentro. Eu tenho a impressão que essa vai ser a formação. Não sei nem se ele não põe 3 no meio contra o Racing. Se ele não põe um Saúl mais aberto na direita como o Gerson jogava. Para ter um pouco mais de controle de posse de bola. Agora Luiz Araújo e Plata, por exemplo, né, que pode jogar centralizado, mas pode fazer a do Carrascal, são caras altamente eu acho que é um ponto que, assim, essa questão do Juninho, ela me intriga, assim. Eu, como ex-repórter, eu ficaria intrigado a descobrir o que acontece, assim, porque ele foi um cara que foi contratado com o aval do... Não foi que alguém trouxe e falou, aí, Felipe, tem esse jogador foi aqui. Foi vindo até como um case novo, de falar, a gente não vai pegar, né, só os conhecidos. Veio para ocupar uma vaga nobre, que era de ser a reserva do Pedro, que estava o Gabigol. Estou falando que ele veio para ser o novo Gabigol, mas era uma vaga nobre no elenco, ser o reserva do centroavante. E pro Felipe jogar toda hora ali. E pro Felipe ter aprovado, beleza, não deu certo, isso pode acontecer. Ele era um ele é um jogador que tem características para ser um 9 importante. Mas hoje deveria ter entrado mais cedo. Mais cedo. Porque o jogo estava todo ali. Porque é um jogador que depende vai ter bola aérea. Pô, com 42 minutos, com um centravante. É um driblador. É um driblador, um cara meia que dribla, chuta de fora. É outra coisa. Você vai ter... O pouco tempo você consegue fazer algo. Agora com centravante é ruim. A situação dele é tão esquisita que o Wallace Ian, por exemplo, que é um garoto super promissor, assim, mas que andou cometendo uns erros e tal, foi punido. Ele ainda teve uma chance antes de entrar hoje do que o Juninho. É verdade. Né? Ele entrou antes do que o Juninho no jogo. O Juninho foi entrar aos 42. Se for olhar, assim, não tá descartado, mas é óbvio que o Juninho, nesse sentido, pelo jeito, é um cara do caramba. Ele ficou realmente para algo que muitos jogos ele poderia ter colocado o Juninho. Mas, por exemplo, o Michael, ele estava sendo convocado. Recentemente ele sequer estava no banco. E não estamos sendo aqui aproveitadores de falar, poxa, agora que está nessa situação, que o Juninho... Nós estamos falando que o Juninho seria a solução. Não é isso. Nada disso. Mais um pouco mais de tempo. O cara seria mais justo até, Mas se ele é o único centroavante disponível ali, com característica de jogar ali perto da área e foi contratado para isso,
Então não serve. É o único que pode te entregar essa característica. Até outro dia o Michael também não estava sendo... Aí já entrou hoje antes do Juninho também. Vamos ouvir o Felipe Luiz, então, para ver se ele fala sobre esse assunto, né? O Pedro, em nenhum momento... O Bruno Henrique em nenhum momento disse que não quer jogar como 9. Ele falou que não quer disputar a posição ali com o Pedro. Ele prefere... Senão parece que só ficaria com essa opção para ele jogar ali. Né? Ele não quer ser o reserva do Pedro. Exato, ele prefere jogar na posição dele. Mas, quando não tiver o Pedro, ele se coloca à disposição do grupo para jogar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar outros jogos. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo é derrotado pelo Fortaleza. E a questão é o seguinte, né? Bruno Henrique, para mim, o ciclo dele acabou com a camisa do Flamengo. Sabemos que o Bruno Henrique já deu a declaração de não querer disputar a vaga ali no time, né? Com o Pedro ali no lugar, no camisa 9, sabemos. Também não é a função dele. Porém, ali, na ponta esquerda ali, né? O Flamengo tem 4 opções, né? Bruno Henrique, Lino, Michael e Cebolinha. Cebolinha machucado, Michael chegou a entrar até hoje. Bruno Henrique como 9 não vem rendendo e não é de agora, há tempos aí. E a cada jogo que o Bruno Henrique vai fazendo mal, fica mais escancarado e parece que o Bruno Henrique não existe. Aquele Bruno Henrique que a gente gostava, a gente tem a idolatria por ele, acabou. Aquele Bruno Henrique acabou. Ah, mas tu tá falando porque ele não joga não tá jogando na posição dele original. Sim. Se a gente pegar os jogos que ele jogou pela ponta, também não fazia grande coisa. Entendeu? Até um dos pontos os pontos principais do Bruno Henrique, que é a arrancada, a velocidade, também não tem. Não tá tendo como antigamente. Ah, sabemos que faltou idade, situação de lesão, voltou de lesão já há um tempo já, alguns anos já. Porém, aquilo, o Bruno Henrique, sim, na minha opinião, rescinde o contrato com ele, porque a gente tem mais 9, 10 jogos para acabar a temporada do Flamengo. Isso sem contar a final da Libertadores, caso avance, né? Espero que avance, pelo amor de Deus, né, Flamengo? A cada mau jogo do Bruno Henrique, a torcida vai criar rixa com ele. O torcedor vai criar rixa com o Bruno Henrique, né? Então, é aquilo. Aí a idolatria dele pode ficar um pouco reto, como aconteceu com o Gabigol, né? Mas sabemos que depois que ele futuramente sair do Flamengo, isso totalmente acaba sendo esquecido. E o que vai ficar é a idolatria do jogador que fez a história do Flamengo, sendo um dos principais, não, o principal, o maior campeão de títulos conquistados com a camisa do Flamengo, junto ali com o Arrascaeta, né? Sobre a situação do Juninho, né? Pô, será que o Juninho treina tão mal assim no Flamengo para ganhar 0 oportunidade? Eu não creio nisso não, filho. Será que ele consegue treinar pior que o Bruno Henrique? É complicado dizer isso, né? Porque a gente não tem acesso a treinamento, sei lá o quê. Principalmente gente de fora, assim, sem ser jornalista. Mas é uma coisa. Quem o Felipe Luiz deve escalar no próximo jogo pela Libertadores? Bruno Henrique novamente? Eu acho que eu não creio que ele vai insistir no Bruno Henrique. Plata como falso 9? Pode ser, né? Acho que é a chance mais provável. Será que ele consegue dar uma chance para o Juninho? Creio que não, né? Acho que, na minha opinião, o jogador que deve ser improvisado ali como um falso 9 ali, pra mim, será o Plata, né? Acho que não tem outras opções. Tem. Poderia botar o Juninho? Poderia, mas o jogador não vem ganhando minutagem. Vai colocar o jogo logo numa rabuda de Libertadores? Queria que o Felipe Luiz não é tão maluco nesse ponto, né? Mas acho que sim, Plata, pra mim, deve ser esse cara aí, né? Com o Samuel Lino, ou o Carrascal ali, né? E o Luiz Araújo na ponta direita aí, né? Então deixa sua opinião aí, tamo junto. Deixa sua opinião sobre Samuel Lino. Meu Deus. O cara chegou com uma falta de confiança. O cara tá com uma falta de confiança para jogar. E impressiona muito. O lance hoje, cara, pra ele finalizar, não, ele toca. É complicado, nossa.